Dudu, Júnior, turma aí, como é que tá o som? Som aqui gravando. Som ok, Dudu? Já tá gravando, Dudu? Gente, boa noite. Que a paz de Deus continue com todos. Eu esperei Juninho subir, não subiu, eu subo. Que a gente possa voltar os nossos pensamentos para o estudo, que por um acaso é o mesmo. Coisa boa, né, gente? Nós transmitimos, apesar com dificuldades, através aí da Mana, porque o Leon Denis está com problema lá na área de som do Leon Denis, o estudo do céu e inferno. Ah, Cícero, você não vai estudar com a gente revista espírita? Que peninha! É uma pena. Pois é, nós estamos aqui, de 6h15 às 7h15. E hoje, por um acaso, é o mesmo o estudo, porque no céu e inferno nós temos o estudo do assassino Lemaire, mas resumido, que foi o que a companheira tratou hoje lá no Leon Denis. E nós vamos estudar aqui profundamente quando ele foi evocado e está na Revista Espírita de 1858, certo? Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que se mantenha conosco, que essa falange querida de Caibar Schutel continue amparando esse trabalho via internet, que os nossos guias nos abençoem nesse instante, para que possamos fazer mais um pouco desse estudo maravilhoso, que é o estudo da Revista Espírita. Que seja então em nome desses companheiros que possamos dar início ao trabalho que já se faz presente desde março deste ano neste canal. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós vamos estudar hoje, né, Palestras Familiares de Além Túmulo, o assassino Lemaire, a primeira comunicação dele. Mas a partir de hoje, nós, seguindo as orientações da espiritualidade, por isso que ainda não troquei no portal a programação de julho, nós vamos sempre ler um pouquinho do Evangelho. E hoje eu escolhi o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, no item 4. Capítulo 18 fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos, e o item 4 é registrado por Lucas, no capítulo 13, versículos 23 a 30, e trata da porta estreita. Jacques Lemaire foi um assassino, um criminoso arrependido, como está no céu e inferno. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião, que é o norte, e do meio-dia, que é o sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus.
Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Fala da porta larga, da perdição, né? Das paixões, né? Né? E que o maior número de pessoas frequenta o caminho do mal. Que a salvação é estreita, porque o homem tem que atravessá-lo fazendo esforço sobre si mesmo para vencer as más tendências. E aí nós temos Lemer. Lemer, condenado à pena máxima pelo tribunal. Estamos aí Júnior, J. Francis, Nina Mil. Estamos aí os companheiros que vão nos auxiliar, além do Dudu que está gravando, para colocarmos depois lá no portal espiritismo.net. E nós vamos ver Nina Mil na recepção e Júnior na cola. Boa noite a todos. Então, ele foi condenado à pena máxima pelo Tribunal de Aisne, que é um tribunal de juízes superiores do departamento de Aisne, no norte da França. Foi executado em 31 de dezembro de 1857 e evocado a 29 de janeiro de 1858. E aí nós vamos pensar, evocado assim, logo meses depois? Isso nos remeterá ao Livro dos Médiuns, ao capítulo 25, que trata das evocações. E nós vamos observar que todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espiritual, podem ser evocados. Assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Isso está no item Livro dos Médiuns, eu vou botar LM, no item 274. Para quem está acompanhando o estudo, com a revista Espírita na mão, botando aí os dados. Então, a questão de se poder evocar a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer um. Nós estamos vendo aí o Júnior colando, onde é que vocês podem encontrar os estudos semanais, e está lá, né? O site também da revista Espírita. Nós usamos a editora Edicel, mas temos aqui a da FEB, que pode ser acompanhado. E depois o nosso amigo Dudu vai colocar lá também o portal lá dele. Eu acho que até esse aí chega lá, não chega? E o Espiritismo.net, nosso portal. Coloca, por favor, Júnior, o www.espiritismo.net. Já estão lá, tá assim, Galeria Multimídia ou Galeria Mídia. E aí vocês vão encontrar os estudos, em breve, dos depois da morte também. Perdida da net? Nada, você se achou. Ah, foi embora perdida na net. Que peninha. Bom, vamos lá. Então é possível acontecer isso. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir que o assassino Lemer, executado e tal, venha até nós. Eis-me aqui. Obrigado, Nina Mil, de colocar aí o Livro dos Médiuns. Essa parceria Nina Mil e Júnior e Dudu está perfeita. E aí ele disse, mas como pode tão prontamente atender ao nosso apelo? Raquel o disse, ele responde. Nós vamos ver que lá no céu e inferno, essa comunicação está bem diminuída. E aqui explica quem é Raquel. Raquel, ela tinha sido chamada, evocada alguns dias antes, pela mesma médium que é quem? Hermance Dufour. E quando foram feitas as perguntas a ela, como é que ela veio prontamente, parecia que ela já estava pronta, ela disse que quando Hermance chama, eles vêm imediatamente. Aí se perguntou se eles tinham simpatia por Hermance, e ela disse que há um laço entre ela e nós, os espíritos lá
na parte da erraticidade. E aí ela explica assim, uma coisa muito linda. Ela vinha até nós e nós vamos até ela. Não há, entretanto, semelhança no caráter de ambas, então, como há simpatia? Aí Raquel diz, jamais ela deixou inteiramente o mundo dos espíritos. Então a gente vê que Irmã, provavelmente desencarnada, trabalhava junto ao mundo dos espíritos nessas questões. E a gente vê no livro dos médiuns, nesse mesmo capítulo, mas no item 271, sobre isso. Surpreende, não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta mesmo da primeira vez. Não vamos esquecer que o livro dos médiuns, né, ele sai em 1861. Quer dizer, Kardec bota na teoria o que ele viu na prática. E muito menos esqueceremos, né, que o livro Céu e Inferno, ele vai em 1865 que ele sai. Então, a revista espírita ela é anterior, porque era tudo que Kardec ia recebendo e que ele ia tratando. Até que depois ele fez um tratamento didático e pedagógico e os outros livros saíram com a inspiração e intuição do plano espiritual. Então aqui diz, a prontidão disse que estava prevenido. É com o efeito que se dá quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam um caminho de tal sorte que, se nenhum obstáculo surge, desejamos chamar, já se acha presente a ser evocado. Então, olha só, nós estamos cercados de espíritos. Os espíritos familiares simpáticos a nós, que estão no trabalho conosco, como o caso de Irmã e todos nós, né? Atende prontamente ao chamado, arruma o terreno, vamos dizer assim, para aquele que é evocado já está de prontidão. A gente sabe muito bem que quando a gente pensa, a gente atrai, né? Então, a irmã se atraiu, que já devia estar pensando. O mesmo aconteceu comigo com relação a hoje, né? Eu comecei a pensar, estou pensando desde ontem, no trabalho de hoje. Então, quando eu venho para estudar, eu sento, eles já vão me trazendo as coisas. Né? E aí eu vou me lembrando de onde eu tenho isso. Então é muito interessante. Então, quando lá se pergunta que sentimento experimenta em nossa presença, né? Que o Júnior está começando a colar, não? Que sentimento ele experimenta isso na Revista Espírita? Em nossa presença, como é que você aí e Nina Mil se acertaram? Um bota Livro dos Médiuns, outro bota Revista Espírita. Ele diz de vergonha, gente. E como é que não... Ele questiona, como é que uma jovem mansa, como um cordeiro, pode servir de instrumento a um sanguinário? Né? Se pergunta. E aí, a resposta dele, quer dizer, não é ele que pergunta, se pergunta, né? E ele diz que Deus o permite. Gente, essa maravilhosa ação divina, né? Nossa, é uma coisa assim de misericórdia, né? É muito de misericórdia. A gente lembra que as causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, da pessoa que evoca por meio que se faz evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Impedir uma manifestação ou não depende disso.
Mas, como diz no 277 do Livro dos Médiuns, na 275, a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este vir, nem que ele esteja na nossa disposição. Ou um evocador que lhe agrade, e não com outro. Dizer o que quer, sem constrangimento. E se, quando lhe aprouver, enfim, por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de haver mostrado sido durante algum tempo, pode até de repente deixar de vir. Mas que por todos os motivos, quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. E aqui coloca também que é sempre importante, né, se evocar em nome de Deus. Evocar pela primeira vez vem designá-lo com alguma precisão. E evocar sempre em nome de Deus. Então, é muito importante que a gente evite evocações a esmo, sem estarmos num lugar preparado, sem que haja um objetivo, né? Sem que se preocupe, né? Que os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos, palavras, atos, conforme leis de sintonia e afinidade, apesar de, na maioria das vezes, nem percebermos que estamos fazendo uma evocação. E que, quando há um trabalho, né, porque evocar é recordar, é lembrar, quando há um trabalho, é muito importante esse trabalho sério, não para brincadeira, e aqui no caso de irmãs era um trabalho sério, Allan Kardec era um trabalho sério, né? Nós vamos ver que a evocação através do nome de Deus, ela, vamos dizer assim, higieniza o ambiente e o canal de atração. Então, quando diz assim, peço a Deus Todo-Poderoso, é muito importante que a gente não se esqueça disso. Dudu, avisar aos filhos que isso não é bom de fazer, né? A brincadeira do copinho, a brincadeira de outras brincadeiras com o mesmo sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem se evoca, como se evoca e para que se evoca. Então nós vamos continuar aqui e vamos verificar que Deus o permitiu, né? E que ele diz que ele se manteve lúcido, com todo o conhecimento até o último instante. Mas que imediatamente após a execução, quando perguntam a ele se ele teve consciência da nova existência, ele disse que estava mergulhado numa perturbação imensa, da qual ainda não havia saído. Que ele viu qualquer coisa rolar ao pé do cadafalso, viu o sangue correr e a dor foi pungente. Isso nos remete ao Livro dos Espíritos, né? Quando se fala exatamente da volta do espírito à vida espírita, não é isso? Quando fala, primeiro, da perturbação espiritual. Primeiro vamos lembrar lá da questão após a morte, que fala da perturbação espiritual. Já está lá na frente, né? Quando fala da morte. E que eles falam que é esse período em que a gente fica meio lá, meio cá, meio sem entender as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E também lembrar quando se mostra que uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem uma percepção maior de tudo que lhe acontece e que a inteligência é um atributo do espírito, mas ela está mais livre para se manifestar, como está na 237 do Livro dos Espíritos.
E aí, quando lá pergunta, né, se os espíritos, a ideia do presente mais precisa ou mais exata, se eles percebem as coisas mais distintamente ou não, parará, piririm, piririm, se é claro para nós, os espíritos superiores, que depende tudo da evolução moral de cada espírito, de cada um. Ele fala dessa questão. Claro, é aquilo que a gente cansa de falar aqui, Bete Rosado e outros companheiros, nós também, que se você está no pé de uma montanha, você vê as coisas em volta. Se você está acima, lá em cima da montanha, você vê muito mais coisas. Vê as que estão em volta e além delas. E a nível de espírito, não é acima voando para o céu, não, gente. Leila, dia 26, hein? Depois eu vou mandar seu tema, por favor. Nós vamos vendo que é uma questão de visão por conhecimento, por evolução moral. Então, a gente vê isso muito quando se trata de um assunto que a gente já conhece. Se trata de um assunto que a gente já conhece, a gente entra no assunto com mais facilidade, concordam? Concordam ou não? Sim ou não? Nádia, muito obrigado, está me ajudando. Sim. Agora, se eu não conheço, né, Dudu? Né, J. Francis? Eu vou devagarinho, olhando primeiro o que está em torno, ouvindo as primeiras colocações, para depois, sim, eu dar o meu pitaco, vamos dizer assim. Então, essa questão da perturbação espiritual, logo após a morte, é uma coisa já conhecida, e a sensação e a percepção dos espíritos também. Eu só não consegui colocar onde mas eu sei que a Nina Mil está procurando e vai colocar para mim aí a questão principalmente do Livro dos Espíritos com relação à perturbação espiritual. Então ele fala que sente que as sensações é 237 ou 227. Ele fala da dor, né? Quando ele viu isso, ele fala, vi qualquer coisa rolar, ele fala da sensação que ele teve, e a pergunta, quando se fala se é uma dor puramente física, causada por uma ferida, ele diz que não. Ele diz que é uma grande dor moral. É uma grande dor moral. E perguntam se ele, quando é que ele começou a sentir essa dor moral. E ele diz que desde que ele ficou livre. Por isso é que eu quis ressaltar o Livro dos Espíritos, essa questão da 237, mas por aí, que são as percepções dos espíritos, né? Os sofrimentos e as sensações, que é o capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, da 237 em diante. A da perturbação espiritual é que eu não gravei. Esqueci de anotar e não gravei. E aí, quando pergunto se a dor física causada pelo suplício foi sentida no corpo ou pelo espírito, ele diz que a dor moral estava no espírito. O corpo sentiu a dor física, mas separado o espírito ainda ressentia. É essa questão fundamental do resumo das sensações, né? Teórico da sensação dos espíritos. Quando lá na 257, no Livro dos Espíritos, se trata sobre esse assunto, né? E aí ele diz lá, dizem os espíritos, perdão, aliás é um comentário, fechamento de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que o corpo é um instrumento da dor, se não é causa primeira, pelo menos a causa imediata, que a alma tem a percepção dessa dor, e essa percepção é o efeito, né? A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física.
E aí, quando a gente vê nas mesas de tratamento espiritual, os espíritos falando, ai, que estou com dor na minha cabeça, ai, aconteceu alguma coisa na minha cabeça, ai, eu estou com frio, estou com fome, tudo isso, né, a gente vê que nem o calor, nem o frio desorganiza os tecidos da alma. Mas há uma recordação, há uma apreensão desse sentido. Né? Há uma apreensão desse sentido. E é aquela coisa, né, de quem já perdeu a perna, como eles dizem aqui, mas continua sentindo dor naquele pedaço que foi perdido. Como diz lá na 257, o perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo, e como a Leila tratou muito bem numa das últimas aulas que ela deu, né? Ele é aurido do meio ambiente, do fluido universal, e participa ao mesmo tempo do fluido magnético, da matéria inerte, da eletricidade. Então, ele é uma matéria quintessenciada, é um princípio de vida orgânica, mas não é o da vida intelectual. A vida intelectual está lá no espírito, porque o perispírito tem camadas. E essa camada mais próxima ao corpo físico é que, ao perdermos o corpo físico, fica ainda como agente das sensações exteriores. Então, no corpo, a recepção dessas sensações estão nos órgãos. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Às vezes os espíritos dizem assim, eu estou com uma dor, é muita dor, mas ele não sabe dizer onde é. Nas mesas de... Alguém trabalha aqui em mesa de tratamento espiritual? Hein? Quem dá mais, além de mim? Mais ninguém trabalha? Nas ditas mesas de desobsessão? Gente, é uma experiência fantástica. Para o médium de incorporação, para o médium de apoio, para o doutrinador. E a gente vê os nossos companheiros, já trabalhou, Dudu? Então você sabe do que eu estou falando. E a gente percebe, né? Eu também estou nas duas, mas não largo a mesa de desobsessão, porque é um trabalho nosso, né? Assim, a Leila também já trabalhou, né? É um trabalho que os espíritos pedem para eu não deixar, além desse da divulgação da doutrina. É porque é uma evangelização para nós, uma evangelização para... e para quem divulga a doutrina é uma experiência, né? Então, quando diz aqui, se ele viu o corpo mutilado, diz que viu algo informe. Mas ele se sentia inteiro. Sentia-me inteiro, eu era eu mesmo. Aí a gente vê como é a ação do perispírito, né, gente? Leila, todos aprendem na doutrinação, né? Eu estou ainda um pouquinho lá Júnior, ainda estou pegando alguma coisa da 11 e da 12, só para fazer ênfase a essa, que a experiência nos ensina que no momento da morte, está lá na 257, do Livro dos Espíritos, o perispírito se desliga mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a sua situação, não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo ao lado ao que lhe pertence, sabe que lhe pertence e não compreende que ele esteja separado, que dele esteja separado. Este estado dura enquanto houver um elo entre o corpo e o perispírito. Né? Então, essa impressão que causou a visão, ele disse que sentia mais dores, que ele se perdia nela, e que o corpo vive, se perguntam, ele vive algumas horas após a decapitação, ele diz que o espírito retira-se pouco a pouco, quanto mais o apertam os laços da matéria, menos pronta é a separação. Isso está aqui, né, na 257 do Livro dos Espíritos, no terceiro parágrafo, quando fala a respeito do perispírito. E é importante que a gente entenda que não há uma mudança brusca, né? De um lado para o outro. Não há uma mudança brusca. A gente tem que entender isso.
Boa noite, Lúcia, do encontro dos centros espíritas, da sala encontro das casas espíritas, que é um estudo que está acontecendo no CELD, transmitido pelo Paul Talk, também às 7h30, nessa outra sala. Muito interessante para quem pertence à direção, coordenação de algum trabalho em casas espíritas. Um encontro que vai acontecer no Leon Denis este ano em novembro, mas que os estudos do grupo estão sendo transmitidos para quem quiser coparticipar, certo? Diz lá, né, os espíritos para nós também, que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria. Queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório eterno não tem analogia nesse mundo, mas o mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é denso. Eles percebem os odores, os sons, mas através de uma parte limitada da sua individualidade, como quando estavam vivos. Então, a gente percebe tudo isso, como está lá no livro dos Espíritos. Então, como está também no livro dos Médiuns, temos que ter muito cuidado com as evocações, porque todos podem ser evocados, mas nós temos que estar preparados para atender a esses companheiros, né? Lá na 278 do livro dos Médiuns, tem um esclarecimento que eu esqueci no início e que eu acho interessante ser colocado aqui. Uma questão importante se apresenta aqui, é de saber se há ou não inconveniente em invocar maus espíritos. Isso depende do fim que se tem em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, com o de os instruir e melhorar, caso da desobsessão, caso aqui de aprendizado. É, ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, né? Acham que eles são espíritos superiores, pedindo-lhes um serviço qualquer, né? Sim, né, Nádia? Na reunião mediúnica, os espíritos são evocados. E aí são trabalhados, né, nesse sentido. Por isso que eu fiz questão de lembrar essa questão do livro dos médiuns, quando falam da importância, tanto na 278 como na 279, na importância de ter um ascendente moral do evocador ou dos espíritos da casa onde há um trabalho, e não se esquecer nunca que se chama em nome de Deus, sempre em nome de Deus. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, como proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como outra qualquer. Então, tem que haver um trabalho sério, um trabalho organizado para essas evocações. Podemos evocar em casa, sozinhos? Não. A gente tem que fazer um trabalho coordenado numa casa organizada, porque é essa a proposta do atendimento espiritual. E aí, continuando, pergunta-se, né? Disse que tem sido notado no rosto de certos supliciados uma expressão de cólera, movimentos como se quisesse falar. É efeito de contração nervosa ou nisto participa a vontade? E ele coloca que a vontade, porque muitas das vezes o espírito ainda não foi retirado. Oi, sol de verão, bem-vindo ao nosso estudo lá pelo... Então, a vontade, esse estudo é feito toda segunda, de 6h15 às 7h15. Nossos companheiros vão colocar aí na área de texto, onde você pode encontrar os estudos anteriores da Revista Espírita, que nós já fizemos desde março. E o nosso portal, como também um portal do Dudu Moleque, um site dele, que também tem muitas palestras, muitas coisas interessantes a nível da doutrina espírita. Vale a pena você colocar nos seus favoritos. Hoje nós estamos estudando as palestras familiares, Assassino Lemer, março de 1858, da Revista Espírita. E estamos lá
numa evocação, quando se pergunta que o primeiro sentimento que ele experimentou ao entrar na nova existência, quer dizer, no mundo dos espíritos, e ele diz que, além de uma espécie de remorso pungente, cuja causa ele ignorava, um sofrimento intolerável. Quem sabe me dizer por que ele deve ter sentido esse remorso pungente, que ele ignorava por quê, se ele foi um criminoso? Quem sabe? Quem dá mais? O estudo é interativo na área de texto. Hã? Aham? Mais alguém? Nada? Não sai nada? Oh, Espírita 7, parabéns! Ganhou um aplauso por nos ajudar. Ela diz que é a consciência. A danada da consciência vai, por causa disso, ganhar uma estrelinha no seu diário de estudo. A consciência. E por que a consciência? Quem dá mais? Porque a consciência clamou sem ele notar, e aí uma dor pungente surgiu. Diga mais, diga mais. Mais alguém arriscando uma resposta? Porque na consciência, gente, estão as leis divinas. Consciência espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, na 619, né, Leila? Ué, a Leila caiu? Não tô crente que a Leila está aqui. Juninho, J. Francis, vamos lá. Né? Nós temos aqui que a lei está lá no Livro dos Espíritos, na 619. Nós encontramos. Por que será? A Nádia está perguntando. Porque ele só despertou depois da morte. Quer dizer, ele ainda nem despertou muito. Por que será, gente? Que ele só despertou depois da morte. Quem dá um palpite? Um palpite consciente da doutrina. Né? Por que será? Porque nós estamos com a mente mais ampliada. Aquilo que nós falamos da percepção, a gente se despe do corpo físico e a gente começa a sentir o que nós somos como espíritos, criaturas divinas. E a lei que está na consciência, e que ela predispõe a todos nós a ver a verdade, nós nos percebemos. Olha, isso não é muito difícil de ver, não, né? A gente vê o seguinte, olha só. Eu tiro com exemplos, que eu ia pegar a Leila. A Leila é boa nesse negócio de exemplo. A gente já conhece uma coisinha. Vamos dizer, eu não posso comer, estou diabético. Eu não posso comer açúcar. Eu vou lá e como. Mas eu como na frente de todo mundo? Eu como escondidinho. Né? Mas quando eu estou sozinho, quando eu estou livre, eu como sozinho. Quando eu estou numa festa, eu como escondidinho. Dudu, quando eu estou livre, eu me esbaldo. Mas, ao mesmo tempo que eu como, depois tem gente que passa mal, tem gente que não dorme, tem gente que o organismo reage contra, tem gente que fica com aquilo na cabeça um tempão. Não sei se esse exemplo meu foi muito bom, mas porque sabe que não pode. Sabe que não pode. E aí a gente percebe não poder, né? Percebe não poder. A vozinha interior acusa, né? É a danada da consciência. A gente pode continuar errando, mas está lá dentro de nós, né? Como se o mal fosse irresistível. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai ver que lá mais adiante, né? Lemé diz que, sendo ele um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Olha só.
Quis elevar-me rapidamente, mas perdi mais do que comportava as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Ele diz isso. E a gente pergunta, será que o arrastamento ao mal irresistível é? Será que o espírito realmente de Neméria escolheu uma prova além das suas possibilidades? Será que nós escolhemos além do que podemos? Mas Deus não dá o frio conforme o casaco ou o cobertor? Não é não? Será que foi influência do meio? Transgredir a lei? Como é que é isso para nós? E aí a gente vai vendo, né, nessas outras perguntas, que no céu e inferno estão mais adiante e aqui estão antes, que quando perguntam a ele se ele encontrou com os cúmplices, né, que foram executados ao mesmo tempo, e como isso era para ele, ele diz que por infelicidade sim, e que cada um reprovava o outro pelo acontecimento. A gente vai ver no livro dos Espíritos, quando se perguntam aos Espíritos, após a morte, se eles encontram com familiares, se eles são recebidos assim assado, nós vamos ver que uns dizem que sim, outros dizem que nem sempre. Por quê? Ficam envolvidos na sua própria consciência e encontrando aqueles que lhes estão ligados. Então a gente vê como muitas das vezes a morte em si, ela liberta o corpo, mas como espírito errante eu posso encontrar muitas das nossas relações simpáticas na vida terrena e que simpático no mal, não é verdade? E aí, com relação a isso, há um sofrimento, porque também, então aqui, ó, encontras as tuas vítimas, eu as vejo, são felizes. Seu olhar me persegue, sinto que penetra no fundo do meu ser. E em vão eu procuro fugir. E o que você experimenta? Vergonha e remorso. Eu as levei com as minhas próprias mãos, eu as elevei com minhas próprias mãos. E ainda as odeio. E aí pergunta se ele experimenta que sentimento quando elas vêm. Aí diz que eles têm piedade por ele. E aí foi o que na palestra se tratou na hora do Evangelho, a questão do perdão. A vítima não ficou presa a ele. Elas perdoaram, elas têm pena. Né? E aí elas estão livres daquele assédio. Quando lá no Livro dos Espíritos fala-se sobre arrependimento nas penas e gozos futuros, a gente vai vendo que o arrependimento sincero durante a vida auxilia na melhoria. Mas isso não quer dizer que ele não tem que passar pelo que ele fez, expiar. Não tem jeito. Ele acontece tanto está lá no Livro dos Espíritos, na questão 990, que o arrependimento acontece no estado corporal ou no espiritual. No espiritual, porém, pode também ocorrer no estado corporal, quando a gente compreende a diferença bem entre o mal e o bem. E qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? É 990 mesmo. Olha, gente, não vamos nos ligar nesses companheiros que entram e jogam coisas na área de texto descabidas e não dá nem tempo da gente dar bounce, tá? Vamos continuar na nossa vibração gostosa aqui desse estudo.
Vamos ter piedade. Piedade, né? Piedade. E o arrependimento traz que consequência no estado espiritual? Aí eles dizem que é o desejo de uma nova encarnação, o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser infeliz, né? Então, ele mostra para nós como é importante essa questão do arrependimento, mas que a expiação vai ter que acontecer. E aí, quando ele diz aqui, tem ódio e desejo de vingança? Não. Seus votos atraem para mim a expiação. Estão vendo? Não, está lá na 20. Não podeis avaliar que horrível suplício é tudo dever àquele a quem se odeia. Gente. Ai, como é difícil. Muito difícil. A gente perdoar aquele que nos faz, né? Nossa. Então, há um sofrimento para o culpado. Em que se baseia essa duração de sofrimentos do culpado? No tempo necessário à sua melhoria, diz São Luís para nós, na 1004 do Livro dos Espíritos. À medida que progride, que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Deus jamais age por capricho e tudo no universo é regido por leis em que se revela a sua sabedoria e a sua bondade, né? E aí a gente vai vendo que há espíritos, pergunta até se há espíritos que nunca se arrependem. E eles dizem que aqueles cujo arrependimento é muito tardio, mas julgar que nunca se melhorarão é negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulta. Nos disse São Luís. Então, há sempre um momento de arrependimento, né? Sempre um momento de arrependimento. E Lamennais diz que pobres ovelhas desgarradas aprendem a ver, a aproximar-se de vós, o bom pastor, que longe de querer vos banir para todo e sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir. Então ele, pelo menos, Lemé, ele se preocupou com isso, porque quando ele perguntou a ele, só lamento os meus crimes, se o acontecido ainda dependesse de mim, eu não sucumbiria mais. Por quê, gente? O arrastamento do mal não é irresistível. Não é. A gente sabe disso, né? Não há mal que a gente não possa resistir. Porque nós planejamos a nossa encarnação. E quando a gente planeja, Deus não nos dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Então a gente tem que estar, né, ligado a isso, né? Nós não podemos esquecer que há influências, né? Que a morte não nos livra da tentação, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, porque eles não têm como auxiliar as paixões materiais. Então eles podiam ter desencarnado e ficavam sediando os homens, né? Tentando. Mas ele se arrependeu. E aí aqui diz quando ele se arrependeu, né? Como foste conduzido essa vida criminosa? Aí ele diz que se julgava forte, escolheu uma rude prova e cedeu às tentações do mal. Eu não estou me lembrando qual é. Eu acho que é naquela do bem e do mal, lá no Livro dos Espíritos, quando fala na lei natural, no início da lei natural, numa daquelas perguntas sobre a lei divina, a lei natural, quando fala, eu acho que é numa daquelas quando fala do bem e do mal, lá pela 629 em diante, e que
o mal está na natureza e tal, mas quando ele diz que não há arrastamento, né, que não há arrastamento irresistível. Eu acho que é numa dessas, eu não tenho muita certeza, mas pode ser que mais tarde ou a Nina Mil ou eu consigamos, porque essa realmente, eu sei que lá tem, que basta, que é uma resposta tão bonita assim, que a gente que dizem assim os espíritos para nós que a lei de Deus é a mesma para todos, que o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, mas que não há arrastamento irresistível. Então que a gente poderia, né, se livrar dessa situação do bem e do mal. Não há tentação que a gente não possa resistir. E não há escolha de provas, como está na 258, que a gente não possa cumprir, porque a gente faz essa escolha em conjunto com os nossos anjos de guarda, com o nosso coordenador, né, da nossa encarnação. Alguém lembra qual é essa do Livro dos Espíritos, que diz que não há arrastamento irresistível? Que está lá, né, que a tendência para o crime estava na natureza. E ele diz, porque ele era inferior. Isso nós também somos, né, com experiências mais antigas. Mas aí eles dizem, pergunta se não seria a falta do meio, né, a influência do meio, boa educação. Ele diz que isso ajudaria realmente a se desviar do crime, mas que ele escolheu a posição em que nasceu. Também tem no Livro dos Espíritos, sobre a escolha das provas, eu acredito, eu acho que é lá pela 259, por aí, em que se pergunta como é que pode um espírito escolher um lugar com dificuldades para reencarnar, se ele sabe das suas más tendências, se ele sabe como será difícil aquilo para ele, né? Se ele faz essa escolha assim, sabendo escolher a prova, por que ele escolhe o gênero? Aí eles dizem que a gente escolhe o gênero da prova, né? 644? Qual? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não torna um arrastamento. Ih, vocês estão demais! 645, 644 do Livro dos Espíritos. Isso, Dona Nádia, Dona Nina Mil, muito boa, pesquisadoras. E aí diz que arrastamento a gente tem, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes a gente se depara. E aí a espírita nos ajuda também na questão da escolha das provas, que é a 258, mas ele mostra lá para nós, na 259, que o espírito escolhe o gênero das provas, né? Deve se submeter, mas daí se segue que todas as tribulações que ele experimenta na vida foram previstas e escolhidas. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são o efeito da sua vontade, do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que escolhendo tal caminho, terá tal gênero de luta a suportar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas não sabe se ocorrerá este ou aquele acontecimento. E aí na 260 fala, fecha isso. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É preciso que ele seja enviado a um meio em que possa experimentar a prova que pediu. Pois bem, é preciso, portanto, que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo, e é necessário que ele se ache entre gente dessa espécie. Então, Lemaitre escolheu, sabendo disso tudo, estrelinha para Nádia, estrelinha para Espírita, estrelinha para Nina Mil. A professora está dando estrelinha. Agora tem estrelinha nessa nova versão do Pautão, que eu estou brincando com vocês.
muito bem-vindo todos vocês. Estamos aqui, já quase finalizando o nosso estudo da noite de hoje sobre Revista Espírita. Mas lá, no meio lá da história, perguntam, terias podido agir como um homem de bem, como um homem fraco, tanto incapaz para o bem quanto para o mal? Eu podia paralisar o mal em minha natureza durante a existência. Caramba, hein, gente? Ai, meu Deus, o meu medo da morte é esse. Chegar lá e ver que eu combinei uma coisa e fui fraca. Acho que não vai ser uma coisa só que eu fui fraca, vão ser várias coisas. Mas ainda bem que tem um contraponto do esforço, né? E da misericórdia divina. Quando vivo acreditavas em Deus, aí é que entra, gente. Ainda bem que não sou só eu, né, Nádia? Todos temos esse receio. Ele diz que não acreditava na existência de Deus. Disse que te arrependeste no momento de morrer, é verdade? Ele diz que acreditou num Deus vingador e temeu a sua justiça. E agora é mais sincero o seu arrependimento. Ah, sim, vejo aquilo que fiz. Que pensas agora de Deus? Gente, olha que resposta linda. Eu o sinto e não o compreendo. Eu o sinto, mas não o compreendo. Gente, nossa, quando eu estudei essa parte, e eu já fiz uma palestra sobre Lemer, sabe? Mas 2 vezes já falei sobre ele. Tem uma certa pesquisa a respeito. Eu tenho assim uma sensibilização muito forte com relação a esse espírito. Porque aliás, eu tenho uma ligação muito forte com os espíritos criminosos, essas coisas assim. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Poderia dizer que Deus é o infinito, é uma definição incompleta. Que consequência se tira do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus. Livro dos Espíritos, sim. Que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse como base? Se nada tivesse como base. É ainda uma consequência do princípio de que não há nada, não há efeito sem causa. Então, quando ele diz que sente, gente, que é um sentimento íntimo em nós mesmos dessa existência, né? Que não é uma coisa pela educação, o sentimento da existência de um ser supremo não é um produto de um ensino, senão ele não seria universal. Olha, isso é muito importante, né? A todos nós. Então, não crer em Deus, em vida, é muito difícil, né? A gente, agora, não compreender, a gente até sabe, porque compreender a natureza íntima de Deus é muito forte. Está lá no item 10 do Livro dos Espíritos. É um sentido que falta a nós, ao homem. Mas um dia ele pode compreender quando o seu espírito for quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, não é tão fácil, né? Mas é possível, porque Deus é amor. E aí perguntam a ele, né? Acha justo o castigo que foi feito na terra? Ele diz que sim. Se ele espera obter o perdão dos crimes, ele não sabe. Como pensa resgatar? Ele diz que por novas provas. Olha, mas ele diz, mas me parece que a eternidade está entre mim e elas. Entendeu? Olha os companheiros aí com a brincadeira, por favor. Nós estamos numa sala séria de estudos sérios. Arrobas atentos. Por favor. E aí nós vamos vendo, quando perguntam a ele
responder sobre isso, nós vamos vendo que ele coloca que ele vai ter intuição. Espiar uma nova existência, as faltas. Se ele não lembra, ele diz que vai ter intuição. E se essas vão ser cumpridas na Terra ou em outro mundo, ele diz que não sabe. E quando pergunta onde ele se acha, olha, ele ainda está em fase da perturbação espiritual, gente. Ele diz, em meu sofrimento. É porque quando a gente está na dor e na culpa, a gente só vê a dor e a culpa. Daí vem as melancolias, vem as depressões. Está muito ligado a essa questão das culpas, né? Culpas mal trabalhadas. E ao invés de a gente buscar trabalhar as culpas, ou se encontrar, ou não se culpar muito, a gente acaba entrando numa melancolia, numa depressão, numa minha culpa, minha culpa, minha culpa, e obscurece toda a alternativa de reeducação. E aí, quando pergunta onde ele estava agora, ele diz, perto de Hermance, lógico, ele estava ali, Hermance estava trazendo as ideias dele, pergunta se ele está reencarnado ou errante, ele sabe que está errante, e ele diz, se ele estivesse reencarnado, teria esperança, porque ele acha que vai demorar muito para ele reencarnar e ter novas chances, e pagar pelos seus erros. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, lá nas Penas e Gozos,